Olá, Grandes Julgamentos do STF está no ar. A possibilidade da aplicação do princípio da insignificância em casos de furtos que envolvam reincidência e qualificadoras, que são circunstâncias previstas em lei que, por tornarem a conduta mais grave, são punidas com mais rigor. O programa de hoje apresenta um julgamento em conjunto sobre este tema. Em pauta no plenário, exposições sobre as condições do sistema carcerário no país, a revolta da sociedade ao buscar justiça com as próprias mãos e ainda a avaliação caso a caso pelo juiz do que pode ou não ser considerado insignificante na perspectiva do réu e da vítima do furto. Joga este indivíduo num sistema superlotado, lá no Maranhão, nos últimos 2 meses, teve 32 linchamentos. O furto de poucos reais pode não ser insignificante se o patrimônio de alguém também é formado por poucos reais. esse indivíduo de baixíssima periculosidade, depois de cumprir 4, 5, 6 meses de prisão no sistema penitenciário, sairá como um indivíduo perigoso. Nós somos 11 neste plenário e não podemos pretender aqui reescrever o Código Penal. O direito penal, como um ramo do direito, ele não pode se preocupar com danos de pequena monta. Então, o princípio da insignificância, ele vem para resolver casos em que nós temos lesões ínfimas aos bens jurídicos, danos de pequena monta, como, por exemplo, um furto de canetas Bic, um furto de um chinelo Havaianas. Na verdade, um princípio é um feixe, uma premissa que pode estar prevista na Constituição Federal ou ela pode estar prevista em leis infraconstitucionais. E ela é uma premissa, um feixe que orienta, que norteia o jurista. Para ser utilizado de acordo com a orientação e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância ou bagatela deve se enquadrar em alguns requisitos. Entre eles, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Por que eu não aplico o princípio da insignificância em caso de furto na modalidade simples? Eu acredito que um dia que o sujeito passe preso pelo crime de furto é proporcional ao valor do que ele subtraiu. Então, eu acredito que o princípio da insignificância nada mais é do que uma tese de promoção de arquivamento do inquérito policial a ser defendida pelo Ministério Público. Os 3 habeas corpus, julgados em conjunto, foram remetidos ao plenário por deliberação da primeira turma do Supremo, com o objetivo de uniformizar a jurisprudência do tribunal. No plenário foram examinados os casos de um réu condenado por furtar um par de sandálias, de outro que tentou furtar bombons e uma terceira condenada por furtar desodorantes. Os 3 foram representados pela Defensoria Pública. O órgão tentava anular as penas e obter a absolvição dos condenados. Os casos chegaram ao Supremo porque a aplicação do princípio da insignificância já havia sido rejeitada pelos tribunais de São Paulo, Minas Gerais e pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. As condenações foram agravadas porque os envolvidos não eram mais réus primários. Todos já tinham praticado outros furtos. No primeiro habeas corpus, o acusado era reincidente e cumpria pena por outro delito de furto. Em 2009, ele entrou na loja, furtou um par de chinelos e, depois de detido, devolveu a mercadoria. Foi condenado a 1 ano de reclusão com regime inicial semiaberto e ao pagamento de multa. No habeas corpus, agora impetrado, se sustenta o seguinte:
A não realização do interrogatório configurou grave prejuízo à defesa do recorrente. Apesar de não haver perícia nos autos, o valor do objeto de furto é ínfimo, um par de sandálias da marca Ipanema, e ainda não houve ofensa ao patrimônio do proprietário do bem em questão, no qual foi restituído. No segundo HC, o furto de 2 desodorantes. A qualificadora foi aplicada por coautoria. Marido e mulher cometeram o ato. A acusada foi detida em flagrante. Também devolveu a mercadoria, mas foi condenada a 2 anos de reclusão. Não se considerou aplicável, nesse caso, o princípio da insignificância, a consideração de que os pacientes são reincidentes por crimes patrimoniais. Esse mesmo entendimento foi adotado pelo STJ no recurso especial, ato agora atacado, que tem por fundamento a alta carga de reprovabilidade da conduta decorrente da reiteração criminosa do agente. O terceiro habeas corpus se referia ao furto de 15 bombons caseiros. A qualificadora foi a escalada do acusado e o rompimento de obstáculo para entrar no comércio que estava fechado. Foi condenado à pena de 1 ano em regime aberto e ao pagamento de multa. Posteriormente, a pena dele foi substituída por prestação de serviços à comunidade. Não se considerou aplicável, nesse caso, o princípio da insignificância, em razão do destacado modo de execução do crime. Anteriormente, o acusado havia furtado do depoente um GPS, folhas de cheque e alguns trocados que estavam no caixa. Que quando o acusado adentrou no estabelecimento, o alarme disparou e, por isso, o acusado conseguiu levar apenas os bombons. O plenário beneficiou os envolvidos para converter o regime prisional em aberto. Não fixou tese, mas por maioria entendeu que a aplicação ou não do princípio da insignificância, mesmo com a reincidência, deve ser analisada caso a caso pelo juiz de primeira instância. Esse julgamento teve início no plenário do Supremo em dezembro do ano passado e foi retomado no início deste mês de agosto, com o voto vista do ministro Teori Zavascki. Para ele, a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita avaliando caso a caso as qualificadoras, a reincidência e as circunstâncias do delito. Crimes previstos na lei de drogas, não há o cabimento do princípio da insignificância. De outra parte, eu já vi a aplicação do princípio da insignificância em crimes ambientais. Vi uma decisão recente do não cabimento do princípio da insignificância num caso de violência doméstica, porque as lesões que a mulher apresentava por agressão eram ínfimas. Então nós juristas, devemos analisar caso a caso a aplicação do princípio da insignificância. Até porque a pura e simples uniformização de tratamento não encontra justificativa na eleição de um padrão onde a homogeneidade não existe. O voto vista do ministro Teori Zavascki, do relator Roberto Barroso e a exposição do colegiado sobre o tema, você acompanha a seguir. Até já! Estamos de volta com o programa que apresenta hoje um julgamento sobre a aplicação do princípio da insignificância para casos de furtos qualificados e que envolvam a reincidência do réu. Em julgamento no plenário do Supremo, 3 habeas corpus em conjunto e um intenso debate sobre questões jurídicas e sociais. 2 desodorantes, 15 bombons e um par de chinelos. Foram esses os objetos furtados nos habeas corpus analisados pela Suprema Corte. As qualificadoras e a reincidência dos réus foram questões de destaque no julgamento. A reincidência, o sujeito ele comete um delito. Ele está condenado criminalmente, não cabe mais recurso, daí, depois disso, ele pratica um delito. Nesse momento, ele se torna reincidente. Agora, quando eu passo para a qualificadora, a pena do delito ela vai ser aumentada. Então, eu tenho algumas qualificadoras previstas no artigo 155. Quando o criminoso, o furtador, ele subtrai o bem usando da sua destreza, da sua habilidade, ou quando ele rompe um obstáculo, por exemplo, uma explosão de um caixa eletrônico. Que esses casos, portanto, não dizem respeito a um simples e isolado furto. No caso aqui, o furto de bombons.
Trata-se, na verdade, de um furto qualificado. Nos outros casos tem as suas qualificadoras também, praticado por um agente com reiterada conduta da mesma espécie. Sendo assim, eu saliento esse aspecto, é preciso que o tribunal tenha presente as consequências jurídicas e sociais que decorrem de um juízo de atipicidade em casos como esses. Isso está em manifesto descompasso com os valores que, inegavelmente, permeiam o conceito social de justiça. É inegável que a conduta em causa, prática reiterada e consumada de pequenos furtos, não é considerada socialmente aceitável. Não é difícil imaginar, portanto, que ante a inação estatal em reprimi-la, a sociedade buscará proteger-se com iniciativas que redundarão em fazer justiça por mão própria. Lá no Maranhão, nos últimos 2 meses, teve 32 linchamentos, em situações, às vezes, por furto, em situações semelhantes a essas que nós estamos julgando. Em Porto Alegre, houve uma tentativa de furto de um botijão de gás e a pessoa acabou levando tiro nas mãos para, entre aspas, aprender a não fazer furto dessa natureza. Infelizmente, nós temos assistido a esse quadro de barbárie, especialmente em comunidades pequenas, em que há esse tipo de identificação, ou se supõe, às vezes, né, que alguma pessoa é autora de delitos reiterados, e aí acabam dando essa resposta, que é o retorno à barbárie, que o direito penal quer evitar. Hannah Arendt dizia que toda sociedade tem um determinado momento em que se põe diante de uma bifurcação. Ou ele assume o seu marco civilizatório ou passa para a barbárie. O que define um e outro é exatamente a ideia de justiça que o Estado é capaz de cumprir, ou a sociedade, achando que não pode, partir para a barbárie, que é o que o ministro Gilmar acaba de lembrar, exatamente no sentido de que ele começa a fazer o que seria justiça pelas próprias mãos, que é só vingança. O relator dos habeas corpus, o ministro Roberto Barroso, propôs alternativas que flexibilizavam a aplicação do princípio da insignificância para os réus reincidentes. Ao fim do julgamento, ele ajustou o voto e acompanhou integralmente o ministro Teori Zavascki. A decisão sobre a aplicação ou não da insignificância deve competir ao juiz do caso concreto. Portanto, nesse particular, estamos todos de acordo. Eu apenas relembraria, presidente, a hipótese e a alternativa que gostaria de cogitar. Nós não estamos divergindo quanto à reprovabilidade desses delitos que aqui procurei enquadrar como colhidos pelo princípio da insignificância. O que nós divergimos aqui diz respeito ao tipo de resposta que o Estado deve dar a esses delitos. Uma possibilidade, que é a que vem das instâncias inferiores, é a condenação do réu, mesmo que em tese o delito pudesse ser colhido pela insignificância, pelo simples fato da reincidência. A outra resposta, que é a que permeou o meu voto, é a de que encarcerar este indivíduo, aplicar a ele uma pena privativa de liberdade, é pior para a sociedade e pior para o indivíduo. Para o indivíduo, evidentemente, mas nós estamos aqui cuidando também da questão da sociedade. E é pior, porque joga este indivíduo num sistema superlotado. É pior, porque, tragicamente, no dia em que ele entrar no sistema penitenciário, em quase todas as capitais do país, ele já vai escolher a qual facção ele vai pertencer. A dimensão do que está em análise, meu modo de ver, perpassa em muito a consideração isolada do valor desses bens. Digo isso com os olhos especialmente voltados às vítimas mais frágeis do crime de furto. Todos os integrantes de nossa sociedade são vítimas em potencial dessa modalidade delitiva. Porém, as mais frágeis são justamente aquelas dotadas das menores condições financeiras, ou seja, quem não consegue pagar por aparatos privados de segurança.
retirar do Estado o poder de intervir penalmente nessas hipóteses, no meu modo de ver, significa deixar desassistida uma parcela da população que não teria quem socorrer. O furto de poucos reais pode não ser insignificante se o patrimônio de alguém também é formado por poucos reais. Imagine a pessoa que flagrou um crime de furto, chamou a polícia ostensiva, houve a detenção do furtador, o larápio é encaminhado à delegacia, a vítima vai à delegacia, os policiais que trabalham ostensivamente vão para a central de flagrantes e aí chega lá, eu vou registrar uma ocorrência e o furtador vai embora junto com a vítima e com os policiais, porque eu apliquei o princípio da insignificância. Porque se você for ver no mundo real, a aplicação do princípio da insignificância seria assim. Eu me debrucei sobre esse tema pela primeira vez, no julgamento da primeira turma, num processo habeas corpus da relatoria do ministro Luiz Fux, onde estava em causa o furto de uma bandeja de carne no valor de R$19. E eu fiquei muito impressionada com o tema, eu fui pensar um pouco a respeito e vi que eu não tenho como afastar o sentimento e a própria conclusão de que, caso a caso, é que o assunto, o tema há de ser abordado e a resposta se há de dar. Recentemente, um jornalista da TV Globo estava entrevistando uma senhora sobre a recorrência de furtos de cordões no determinado lugar. E exatamente no momento dessa entrevista, um jovem passou e arrancou o cordão. E ela disse, o problema não é o valor do cordão, o problema é a humilhação que nós sofremos pela impotência de reação e pelo desapossamento que eu fui vítima, o que revela um desprezo pela minha pessoa enquanto ser humano. E, no meu modo de ver, isso é algo que não se concilia com o ideário da nação de construir uma sociedade justa e solidária. Com isso eu quero dizer que, sobre esse tema da insignificância, há um desacordo moral razoável na sociedade. Sobre se considerar insignificante, ainda que seja de pequeno valor, o furto de um cordão de estimação. O que é um crime sem repercussão econômica significativa? O que significa para alguém numa favela o furto de uma calça jeans? E aí, ministro, o esforço que se faz às vezes, ou de um tênis, não é? No contexto geral nós diríamos, bom, mas por isso que é extremamente complexa essa consideração. Eu fui promotor do interior. E na minha comarca do interior tinha uma farmácia que vendia 2 shampoos por mês. Então, esse era um pequeno comerciante, um pobre comerciante. Então, o furto de um shampoo na drogaria popular de Copacabana é insignificante. Mas na comarca de Trajano de Moraes não é. E aqui nós temos que tratar com questões de âmbito nacional. Eu sei que uma pessoa que uma vez entra numa farmácia e pega um desodorante no outro dia, mais do que o valor, ministro Fux, estabelece-se uma sensação de medo. E o medo e a vergonha, para mim, são os 2 elementos que fragilizam o ser humano. O princípio da insignificância está diretamente relacionado ao princípio da proporcionalidade. Isso porque deve haver um equilíbrio entre o resultado do delito, ou seja, a gravidade do ato ilícito cometido, e a pena a ser aplicada pelo juiz. Para o mundo do direito penal, vendo pelo Código Penal, a norma é clara. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Eu tenho um crime. Se a pessoa subtrai uma coisa para si, uma coisa pertencente a outra pessoa, eu vou ter um crime. O problema nós vamos ter na questão de se avaliar qual é o dano daquele furto para o patrimônio da vítima. Dificilmente se descriminaliza o que já está criminalizado. O que se criou são figuras novas que essa nova sociedade acabou por gerar fatos que não estão previstos na lei concursória ocorrer, com essa recente lei de organização criminosa, que não se enquadrava na quadrilha no bando, a lavagem de dinheiro e esses crimes cibernéticos. Todos esses debates, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, só reafirma em mim a minha convicção de que, em matéria de aplicação da lei penal, não cabe a esta Corte uniformizar entendimentos.
a realidade fática é muito maior do que qualquer poder nosso de tentativa de estandartizar algum tipo de orientação para aplicação para toda a magistratura nacional. Ou seja, vamos deixar que os juízes apliquem o conjunto da obra, a análise do conjunto da obra, o princípio da individualização da pena já. Não estamos cuidando, não é de um furto de chinelo, furto de 2 desodorantes ou furto de 15 bombons. Não é isto que toma uma tarde inteira deste plenário para que depois não se diga que o Supremo ficou uma tarde inteira discutindo o furto de 15 bombons. Não. Aqui há um fundamento que foi aplicado e sobre o qual se discute para se saber qual a orientação a ser seguida, pondo-me de imediato de acordo com o que acaba de enfatizar o ministro Dias Toffoli. Não é para fixação de tese, porque a vida é muito mais do que o que se contém em tese. Tese a gente realmente acaba podendo conduzir também de maneira errada a compreensão, palavras são enganosas. A questão, a meu ver, ela tem que ser resolvida processo crime por processo crime, e não pelo Supremo. Já que, no caso, nós não estamos numa via afunilada a reclamar sempre a existência de uma ilegalidade. E a aplicação da pena, desta ou daquela forma, segundo os dispositivos do Código Penal, ela se resolve de início no campo do justo e do injusto. O direito penal se submete ao princípio da legalidade estrita. Preocupa-me o fato de, muitas vezes, considerar-se a existência de habitualidade delitiva para efeito de afastamento do postulado da insignificância. Mas o que me preocupa nesse ponto, senhor presidente, é o fato de que, a mim me parece, com todo respeito, esse raciocínio colide com a presunção constitucional de inocência. Cada caso é um caso. É possível que em situações limites, considerando até o estado de necessidade, é possível superar a reincidência ou outros fatores agravantes. Mas nesses exemplos que agora examinamos, eu entendo que não há teratologia, não há ilegalidade, não há abuso de autoridade e, portanto, a solução data vênia encontrada pelo ministro Teori me parece a mais acertada, por isso eu estou acompanhando. Nos casos concretos foram concedidos de ofício, ou seja, de forma automática pela maioria dos ministros da Corte, os habeas corpus referentes ao furto de um par de chinelos e ao furto de desodorantes. A pena foi mantida, mas o regime prisional convertido em aberto. Não foi concedida de ofício a ordem no habeas corpus referente ao furto de bombons. Isso porque a pena já havia sido convertida à prestação de serviços à comunidade. Certamente estávamos fazendo uma leitura também invertida. Houve reincidência, não se aplica o princípio da insignificância, o que também não era correto. Portanto, é extremamente saudável essa iniciativa e, de qualquer forma, pelo menos, estamos fixando, se não uma tese em sentido cabal, estamos dando uma orientação. Um consenso mínimo. Um consenso mínimo em relação a isso. A seguir, você vai entender por que a mais alta Corte de Justiça do país se debruça sobre análise de processos que envolvam furtos de objetos de pequeno valor. Até já! Ele é o guardião da Constituição Federal de 88, tem o dever de zelar pelo cumprimento e pela efetividade da Carta Magna. É o responsável em dar a última palavra sobre casos de repercussão nacional e que podem mudar os rumos do país. Mas também precisa se debruçar sobre questões relacionadas ao direito à liberdade, assegurado na Constituição Federal, o direito de ir e vir do cidadão, que em alguns casos chegam ao Supremo a partir de decisões relacionadas
ao furto de galinhas, ao furto de chocolates, de desodorantes e de um par de chinelos. Mas por quê? Com tantos processos aguardando julgamento, o plenário do Supremo precisa parar para analisar questões desta natureza. É bom esclarecer que as discussões se iniciam sempre em instâncias inferiores. E o Supremo tão somente detém competência originária para conhecer do habeas corpus quando a autoridade coatora for um tribunal superior, isto é, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, STM, o Superior Tribunal Militar, TST, Tribunal Superior do Trabalho e TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Então, o excesso de recursos, o excesso de medidas existentes no sistema processual penal brasileiro fazem com que o Supremo Tribunal Federal julgue casos de furto de desodorante, de furto de bombons, de furto de chinelos, quando na verdade tais julgamentos não deveriam passar da segunda instância, dos tribunais de justiça. Só em situações excepcionais mesmo, o Supremo Tribunal Federal ou até o Superior Tribunal de Justiça deveriam conhecer desses casos. Situações excepcionalíssimas, aquelas que nós estabeleceríamos paradigmas para o ordenamento jurídico brasileiro. Com a aprovação da Emenda 45, conhecida como Reforma do Judiciário, em vigor há pouco mais de 10 anos, foram criados alguns mecanismos que buscam acelerar os julgamentos e evitar, por exemplo, que o Supremo analise processos repetitivos. Com a reforma do Judiciário, nós tivemos uma mudança substancial nessa questão do Supremo Tribunal Federal ficar julgando questões de pequena monta. E tudo caminha hoje para que as questões de menor importância, as questões de menor complexidade não passem do segundo grau de jurisdição. O programa de hoje fica por aqui. Se você quer rever esta ou outras edições, é só acessar tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.